Essa é a aula de inglês que eu gostaria de ter tido na escola. Se você também teve uma experiência ruim de inglês na escola e não entendia muito do que era dito e ensinado nas aulas, eu acredito que esse vídeo possa te ajudar a entender alguns conceitos que na escola fica bem confuso, alguns termos, algumas coisas que ficam bem difíceis de serem entendidas de uma forma mais clara, mais direta, menos teórica e menos complexa. Meu nome é André e muito bem-vindo a esse vídeo. Primeiro de tudo, que eu nem gosto muito de explicar coisas por blocos, tipo Simple Present, Present Perfect, Simple Past, por matérias, porque a nossa comunicação ela não acontece organizada por matérias. Mas o intuito dessa série de vídeos é explicar os conceitos que a gente vê na escola. Então nós vamos fazer essas matérias que a gente vê na escola, para que caso você ainda esteja na escola também te ajude de alguma forma a se sair bem, a ter notas boas e a conseguir performar melhor na escola. E caso você não esteja na escola, pode ser que também te ajude a entender coisas que na época da escola você não fazia ideia de como funcionava. E hoje nós falaremos sobre o Simple Present. E nós vamos falar o que é o Simple Present e entender melhor como que isso funciona. A primeira coisa que nós vamos entender é que literalmente Simple Present é um presente simples. Presente é o agora. É uma coisa do agora que é simples, que não é uma coisa complexa. E normalmente na escola nós aprendemos tudo de forma muito fragmentada. Nós aprendemos que a frase é composta por um sujeito, um verbo e um complemento. Mas às vezes fica meio confuso de ter que ficar lembrando, principalmente no uso de inglês para a vida normal, para a comunicação. Quando você vai falar uma frase, você não pensa se é uma frase simple present, se é uma frase past. A gente só fala, você não monta a frase estruturalmente antes de falar. E o simple present é dividido, ou a gente pode entender ele como duas categorias ou duas coisas que nós usamos no nosso dia a dia. A primeira delas são hábitos e rotina, ou seja, coisas que acontecem todo dia e não troca. Por exemplo, eu vou para a escola a tal horário, eu bebo tanta água por dia, eu gosto de cachorro quente, eu sei como tocar violão, nem é verdade. São coisas que são hábitos, rotina, coisas que acontecem sempre. Não é, por exemplo, eu fui ontem, ou eu vou amanhã, ou eu estou indo agora. São frases de rotina, de hábitos, coisas do agora. E a segunda categoria dessas frases são coisas que não mudam. O que não muda? O céu é azul, não muda. Água ferve a 100 graus. São fatos, coisas que são, não são coisas que vão variar. Nós vamos ver 3 exemplos de cada uma delas, para nós entendermos isso de frase. Nós vamos expandir um pouco além disso. Então, 3 exemplos sobre coisas rotineiras. Por exemplo, I drink 3 coffee. A gente pode falar 3 cups of coffee or 3 coffees before checking my phone. So I drink 3, I'll say cups of coffee. 3 cups of coffee before checking my phone. Que seria I drink 3 cups of coffee, então 3 copos de café, before checking my phone, ou antes de checar o meu telefone. Ou a gente pode mudar aqui e falar assim, olha, I drink... Não tá colando. Ok. I drink 3 cups of coffee every day, todos os dias. Um outro exemplo, he texts LOL, que inclusive é um texto, é uma abreviação usada na internet, que é esse LOL, L-O-L, que significa laughing out loud, que seria assim, tô rindo demais. He texts LOL without smiling,
Seria assim, ele envia uma mensagem, ele escreve, ele envia uma mensagem de texto LOL sem sorrir. Então a pessoa não está sorrindo e digita LOL, mas não está laughing out loud. Seria não estar rindo em voz alta. Mas é uma coisa que é recorrente, um hábito. A pessoa sempre faz isso. Sempre text LOL without smile. E o terceiro, she posts a story every time she goes to a gym. So she posts a story, um fato, um hábito, uma rotina. Toda vez que vai na academia, posts a story. Então posta um story toda vez que vai na academia. He drinks 3 cups of coffee. Então você pode aplicar isso aí também para uma coisa que você faz. Por exemplo, I drink water before work. O I drink coffee before school. I drink e o que você bebe dentro da sua rotina para você conseguir treinar. São coisas que acontecem de forma rotineira e habituais. Para você treinar isso, pega tudo que você faz no seu dia e escreve de forma o mais simples possível. Por exemplo, eu acordo tal horário. I wake up at, e o horário que você acorda. I have breakfast at, eu tomo café da manhã em tal horário. I eat, e o que você come no breakfast. I go to school, assim, eu vou para a escola, tal horário. I like, e coisas que você gosta. Então são frases simples que são de hábito ou rotina. E essa segunda categoria, esse segundo bloco de General Truths and Facts, são verdades gerais, coisas que não mudam e fatos. Por exemplo, water boils at 100 degrees Celsius. Seria a água, ela ferve em 100 graus. Ou algorithms track your screen time. Seria o algoritmo, os algoritmos, eles monitoram, track, eles acompanham your screen time, o seu tempo de tela. Mondays ruin good moods. Seria assim, segundas-feiras elas arrebentam com um bom humor, with good mood. Elas trazem a ruína, the good mood. São coisas que acontecem sempre, verdades, e nem sempre que é verdade para você vai ser para outra pessoa. Então pode ser uma coisa que para você, esse Monday ruin good mood, pode ser que para você não, mas para alguém, sim. Mas é uma ideia de um fato. Para você isso é um fato. Uma coisa que não vai mudar. E quando nós pensamos em matéria de escola, de novo, nós usamos a tendência de usar muito a questão teórica, por exemplo. Com a terceira pessoa do singular, vamos usar o S no final do verbo. E aí, o que isso quer dizer? Para a gente explicar isso de uma outra forma, nos dois exemplos aqui, olha, sobre rotina, nós temos esse primeiro que está falando he texts and she posts. Tá vendo que no text tem um S a mais e no post tem um S a mais também? Isso significa que quando você está falando ele ou ela, a palavra que vem depois vai ter um S. Seria a mesma coisa que em português eu falo, e é você fala, não é você falo. É uma conjugação, só isso. E às vezes tem alunos que perguntam, então quer dizer que se eu falar he text, a pessoa não vai me entender. Vai entender, sim. Então, num contexto de comunicação, não fica muito preso, muito habitolado na questão da regra. Comunicação verbal, ela vai acontecer e é muito importante você tentar, com sua melhor habilidade, se comunicar da forma correta, mas sempre focando em ter uma fluidez na comunicação, preocupar menos com a regra e mais com a mensagem. Se for fazer uma prova, aí preocupa com todas as regras que você sabe, mas num caso de conversa, se a pessoa falar, he texts without smiling, tá tudo bem. Mas o S a mais é disso, seria essa, eu falo, ele fala, por exemplo. E uma outra coisa, quando a gente vai falar que a gente não
não faz, não quer, não sabe alguma coisa, nós vamos usar a palavra do not. O que significa esse do not? Vai significar não nessas frases. Do not. Então vamos pegar esse primeiro exemplo ali, olha, que está falando. I drink 3 cups of coffee before checking my phone. Vamos supor que seja eu não faço isso. I do not check. I do not drink 3 cups of coffee. Então esse do not seria esse não na frase. Mas quando nós falamos sobre ele ou ela, como nós mencionamos agora mesmo, que era nós usaríamos o S a mais, esse S a mais da palavra vai estar no do, na verdade, que seria o does. Aí ficaria does not. Por exemplo, he does not text. Então, em outras palavras, o do not e o does not é a mesma palavra, só que um é usado para ele ou ela e o outro é usado para todo mundo, que não seja ele e ela. Para você treinar isso, você pode pegar as coisas que você escreveu, que você faz no seu dia, e trocar ela para coisas... Você vai inverter a frase. Por exemplo, I wake up at 6 a.m. Vamos pegar aqui, ó. Você criou lá a frase. I wake up at 6 a.m. Aí, para você treinar como que usa esse não, você vai falar o que você não faz. Por exemplo, I don't wake up at 10 a.m. I don't wake up at 10 a.m. Excelente. E a mesma coisa para ele ou ela. Então vamos pegar um exemplo. Você escolhe aí algum exemplo. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu amigo, sua amiga, seu namorado, namorada, primo, vizinho, qualquer pessoa que seja um ele ou ela. E aí você vai falar, por exemplo, he wakes up at 6 a.m. E aí vamos supor que você queira falar, ele não acorda às 10 da manhã. He does not wake up at 10 a.m. E é só isso. Então, basicamente, tudo que a gente aprende ali durante vários módulos e semestres na escola se resume a isso daqui. E se você for fazer uma pergunta, que também está dentro disso, uma pergunta sobre essas coisas, você vai usar o do no início. Então, por exemplo, do you wake up at 6 a.m.? Esse do vai sempre estar no início também de perguntas. Tanto em coisas negativas, tipo don't, que seria se não, quanto em perguntas do tipo do you alguma coisa. Do you wake up? Do you like? Do you go? Do you know? Do you say? Do you? Alguma coisa. E para ele e ela, o does. Por exemplo, does he wake up at 10 a.m.? Ele acorda às 10? Does he wake up at 10 a.m.? Então, para você treinar, você pode pegar esse exemplo que você criou da sua rotina, que eu sugeri aqui no início, transformar ele em uma coisa que não aconteceu, um not, e depois transformar ela em uma pergunta, colocando do no início e mantendo a frase igual. Então, do you wake up at 6 a.m.? Em português a gente não tem isso, a gente só põe a entonação, né? Por exemplo, você acorda às 6. Você acorda às 6? Em inglês seria you wake up at 6 a.m. Você acorda às 6. Do you wake up at 6 a.m.? Do you para uma pergunta. Espero que tenha te ajudado. Na minha cabeça faz sentido e é diferente da explicação da escola. Se para você fizer sentido e você tiver gostado, na sequência nós teremos mais vídeos sobre o inglês que não te ensinaram na escola. Eu espero poder te ajudar com os próximos temas também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, compartilhe com alguém. Se inscreve para ver os próximos vídeos. Nos vemos no próximo. Valeu!